Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa, da Monitoria de Literatura Portuguesa da Unifesp, e hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro, Niket, da Paulina Tiziane. Bom, essa é uma das leituras obrigatórias no vestibular da Unicamp, que vai acontecer dia 29 de outubro esse ano. Então, se você está interessado em se inscrever para a Unicamp, recomendo que você veja esse vídeo e anote bastante coisa. A gente vai começar falando sobre a autora, depois sobre alguns aspectos narrativos, e vamos entrar sobre uma análise mais descritiva da obra. E também vamos resolver algumas questões de vestibular. Então vamos lá. Então vamos começar falando um pouco sobre a autora, Paulina Tiziane. A Paulina Tiziane nasceu em Manjacase, região rural do sul de Moçambique, em 1955. Na Guerra de Independência, atuou politicamente na frente da libertação de Moçambique. É a primeira mulher africana a ganhar o prêmio Camões. Ela ganhou em 2021. Ele é considerado o mais importante prêmio da língua portuguesa. Além disso, foi a primeira mulher a escrever um romance em seu país. Eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Agora vamos falar um pouco sobre o livro. A premissa da obra é a protagonista Rami, que descobre que seu marido Tony tem várias amantes e decide conhecê-las. A partir dessa descoberta, sua vida se transforma, assim como de outras mulheres. A escrita é em primeira pessoa, o que contribui para a exposição absoluta dos sentimentos do personagem, trazendo um efeito de intimidade e de cumplicidade com o leitor. O enredo da obra se passa em Moçambique, na parte sul. Trata-se de uma obra de lusofonia africana, isso é, a literatura africana escrita em língua portuguesa. Sobre os personagens, Rami é a protagonista da obra e narradora da história. É uma mulher inicialmente fiel e submissa ao marido. Tony é o marido de Rami, um homem bem-sucedido, polígamo e ausente tanto fisicamente quanto emocionalmente para suas mulheres. As outras mulheres de Tony são personagens coadjuvantes, mas que têm grande importância na história de Rami. Julieta é a segunda amante de Tony, uma mulher do sul. Luísa é a terceira amante de Tony, uma mulher do norte. Sally é a quarta amante de Tony, uma mulher do norte. Mauá, quinta amante de Tony, é também uma mulher do norte. O enredo se passa nos primeiros anos do século XXI. Vamos falar agora sobre as principais abordagens da obra. A primeira abordagem mais explícita na obra é o patriarcalismo. O patriarcalismo é a sociedade na qual prevalecem as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres. É uma estrutura de poder social centralizada no homem. No livro, a sociedade patriarcal se caracteriza como o núcleo do enredo, como exposição e denúncia dessa sociedade. É apresentada como um fato social complexo que envolve a moral e os bons costumes. Podemos ver esse conceito dentro desse trecho. A Ju relata coisas da sua infância. Ao nascer, a menina é anunciada com 3 salvas de tambor, o rapaz com 5. O nascimento da menina é celebrado com uma galinha, o do rapaz celebra-se com uma vaca ou uma cabra. A cerimônia de nascimento do rapaz é feita dentro da casa ou debaixo da árvore dos antepassados. A da menina é feita no relento. Filho homem mama 2 anos e mulher apenas 1. Meninas pilando, cozinhando, rapazes estudando. O homem é quem casa, a mulher é casada. O homem dorme, a mulher é dormida. A mulher fica viúva. O homem só fica com menos uma esposa. Nossa segunda abordagem fala sobre os ritos de iniciação sexual feminina. Rami, após a descoberta das traições do marido, volta a culpa para si e decide ter aulas de amor, uma vez que a sociedade também a culpa pela infidelidade de Tony, julgando-a como uma esposa que não consegue satisfazer o marido. Nessa perspectiva, relembra as tradições antes do casamento e a conselheira conclui que Rami não se tornou mulher, sugerindo os ritos de iniciação sexual. Temos como exemplo esse trecho da obra. São assim tão importantes esses ritos? Sem eles, és mais leve que o vento. És aquele que viaja para longe sem viajar antes para dentro de si próprio. Não te podes casar, ninguém te aceita. Se te aceita, logo depois te abandona. Não podes participar num funeral, muito menos aproximar-te de um cadáver, porque não tem maturidade. Nem podes assistir a um parto. Não podes tratar dos assuntos de um casamento, porque és impura. Porque não és nada, eterna criança.
Fico um pouco desconcertada. Esta mulher diz que não sou mulher. O que é que ela sabe que eu não sei? Escondo a minha revolta e falo. Conto uma parte da história de Tony. As traições, as concubinas, as noites frias, enfim. Fala-se também sobre a objetificação feminina e autoestima. Na obra, as mulheres são objetificadas, resumindo os objetos de prazer e responsabilidade social, como o casamento, que acarreta uma grande opressão para as mulheres. Assim, elas devem ser bonitas para os homens, o que leva inicialmente a uma rivalidade entre Rami e as amantes de Tony. A protagonista se compara com as figuras femininas e indaga se Tony prefere as outras por seu corpo não ser mais atraente a ele. Ainda, ela caracteriza seu comportamento como obediente e fiel ao marido e demonstra indignação ao descobrir as traições, visto que a vida toda se comportou como uma esposa considerada certa na sociedade. Como consequência de toda a situação relacionada a seu marido, Rami em certos momentos apresenta uma baixa autoestima e melancolia referente a si mesma e se compara a um rio morto. Posteriormente, o enredo surpreende o leitor a partir da união das mulheres do polígamo que se revoltam com a situação causada por Tony e exigem recompensações. Estou a perdê-lo. Ele passa a vida a fazer companhia às mulheres mais lindas da cidade de Maputo, que lhe chovem aos pés como diamantes. Vou ao espelho tentar descobrir o que há de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto. Meu Deus, grandes olheiras. Tenho andado a chorar muito por esses dias. Choro até demais. Olho bem para minha imagem, com essa máscara de tristeza. Pareço um fantasma. Essa aí não sou eu. Titubeio a canção antiga daqueles que arrastam as lágrimas à superfície. O livro apresenta diversos costumes da população moçambicana e seus conflitos. O niquete é uma dança relacionada aos ritos de iniciação sexual feminina e nomeia o livro. Niquete é um ritual de dança do amor, celebra a passagem de menina para mulher. É abordado também o Kutinga e o Lobolo, ambas tradições do sul de Moçambique. O Kutinga é a tradição da viúva, para sua purificação após a morte do marido. O ato consiste na mulher manter um relacionamento sexual ao casamento com o irmão de seu falecido marido. Lobolo é o dote que o homem dá à mulher do casamento. Bebelelê, dança das mulheres para atrair a chuva. O livro apresenta as forças sociais ligadas ao feminino, e logo depois seus males e a ruptura, quando Rami reflete sobre sua condição e de outras mulheres. Vemos que a tradição mais forte é a dos homens, que ditam as regras às mulheres, e muitas vezes Tony utiliza das tradições para justificar sua infidelidade. Niquete, a dança do sol e da lua, dança do vento e da chuva, dança da criação, uma dança que mexe, que aquece, que mobiliza o corpo e faz a alma voar. As raparigas aparecem as tangas e miçangas. Movem o corpo com a arte, saudando o despertar de todas as primaveras. Ao primeiro toque do tambor, cada um sorri, celebrando o mistério da vida, ao sabor do niquete. Os velhos recordam o amor que passou, a paixão que se viveu e se perdeu. As mulheres, desamadas, reencontram no espaço o príncipe encantado com quem cavalgam de mão dadas ao dorso da lua. Nos jovens, desperta a urgência de amar, porque o niquete é sensualidade perfeita, rainha de toda a sensualidade. Quando a dança termina, podem ouvir-se entre os assistentes suspiros de quem desperta de um sonho bom. Temos também uma diferença regional na obra. Em Moçambique, as diferenças entre mulheres do norte e sul são muito acentuadas. Isso tudo é presente no livro. Rami conhece as amantes do seu marido, sendo elas de etnias diferentes e de várias regiões. A região sul é patriarcal. As mulheres não têm grandes liberdades e são inseridas em práticas machistas. Já a região norte é mais matriarcal e as mulheres têm mais liberdade. Se queres um homem, prenda-o na cozinha e na cama, diz ela. Há comidas masculinas e femininas. Na galinha, as mulheres comem as patas, as asas e o pescoço. Aos homens, serve-se as coxas de frango. A moela. A moela de galinha? No norte também? Pergunto eu, morta de curiosidade. No norte também. Engraçado, nunca tinha imaginado. No norte, a história da moela por vezes gera conflitos conjugais, que terminam em violência e até divórcios. Não é possível. No sul também é assim. Essa tradição devia ser combatida. Desafiar, mudar? Para quê? Cá por mim. Devia ser mantida, porque é uma boa isca. O homem vence pela sua gula.
Se queres fazer uma magia de amor, faça naquilo que eles mais gostam. Amo ela. Então, como a protagonista vive uma sociedade patriarcal, a violência contra a mulher, seja física ou psicológica, é bastante presente. Rami, então, adquire cada vez mais consciência sobre esses abusos. Desse ponto de vista, podemos entender que esse romance suscita uma postura feminista. Essa mulher carregou a história de todas as guerras do país num só ventre, mas ela canta e ri, conta sua história a qualquer um que passa, de lágrimas nos olhos e sorriso nos lábios, e declara: os meus 4 filhos sem pai, nem apelido, são filhos dos deuses do fogo, filhos da história, nascidos pelo poder dos braços armados com metralhadoras. A minha felicidade foi ter gerado só homens, diz ela. Nenhum deles conhecerá a dor da violação sexual. Vemos também a ausência dos maridos na estrutura familiar. A Rami sempre sentiu a ausência física e emocional do marido. Quando descobriu sua múltipla infidelidade, percebeu que ele também não se fazia presente para nenhuma dessas mulheres. Elas eram todas solitárias. Tudo o que eu fiz na vida foi agradar meu Tony. O que ganhei eu? Solidão. Solidão de amor é como ser um grão de areia solta que não produz sombra. É dormir num colchão de estrelas colhidas pelas minhas mãos. É viver na margem do mundo e caminhar sozinha por ser ímpar. Como a Eva, nesta luta não ganhei, só perdi. Mas sou rija, forjada, tenho nervos de aço. Meu choro não é de fraqueza, é de raiva. Vou arregaçar as mangas e entrar numa nova briga. Vou atacar o Tony com a própria arma. Mulheres, tudo o que fiz na vida foi agradar. Nossa penúltima abordagem é a poligamia e o machismo. A poligamia é a prática de múltiplos casamentos. No contexto do livro, o marido de Rami é polígamo, por estar em um relacionamento com várias mulheres, inclusive a protagonista. E a protagonista percebe que seu marido é polígamo e critica essa situação. Observa-se então no enredo que nessa poligamia vivida não só por Tony, mas por diversos homens, tem raízes machistas, uma vez que o tratamento em relação à poligamia dos homens é diferente do das mulheres. A poligamia dá privilégios. Ter mordomia é coisa boa. Uma mulher para cozinhar, outra para lavar os pés, uma para passear, outra para passar a noite. Ter reprodutoras de mão de obra, para as pastagens e gado, para os campos de cereais, para tudo, sem o menor esforço, pelo simples facto de ter nascido homem. Durante a narrativa, o espelho é confidente de Rami, principalmente nos momentos de despertar da consciência da personagem, pois é mediante diálogos com o espelho que Rami percebe além de seu próprio reflexo, observando a condição feminina na sociedade. Ainda, a protagonista utiliza a fórmula espelho meu, que é própria das narrativas de contos de fada. Com esse artifício, a autora busca transferir a atmosfera de desejos e conquista dos contos para relato dos sonhos da própria personagem, Rami. Ó espelho meu, o que achas de mim? Devo renovar-me? Renova-te sim, mas antes, procura uma vassoura e varre o lixo que tens dentro do peito. Varre as loucuras que tem dentro da mente. Varre, varre tudo. Liberta-te, só assim viverás a felicidade que mereces. Diz-me, espelho meu, onde foi que eu errei? Serei feliz algum dia com essas mulheres à volta do meu marido? Pensa bem, amiga minha. Serão as outras mulheres as culpadas dessa situação? Serão os homens inocentes? Então agora a gente vai resolver 2 questões de vestibular. A primeira questão é da Unicamp 2022, e ela diz assim: tudo na vida é mortal, tudo se apaga. Se a tua chama se apaga, é em ti que está a falta. Faz o que te digo, e magia nenhuma te derrubará dessa vida. Tu és feitiço por excelência, e não deves procurar mais magia nenhuma. Corpo de mulher é magia, força, fraqueza, salvação, perdição. O universo inteiro cabe nas curvas de uma mulher. Então aqui a gente tem primeiro um excerto e depois a pergunta, né? O excerto acima corresponde a uma das primeiras lições que a conselheira amorosa oferece a Rami, a personagem principal do romance. Tendo em vista as várias peripécias vividas por Rami, essa lição é... Bom, então a gente vai ter que lembrar lá daquela parte que ela vai falar com a conselheira, e a conselheira amorosa diz pra ela que ela não tem maturidade, que ela é uma criança, e por isso ela devia fazer os ritos de iniciação sexual feminina.
Então a letra A diz assim: aceita pela protagonista, mas sua trajetória lhe ensina que o corpo feminino é, no fim das contas, perdição. B. Abandonada pela personagem principal, uma vez que seu marido não se encanta com seus novos ardis. C. Frustrada, pois Rami, ao conhecer seus rivais, percebe que não possui todos os atributos desejáveis. Ou D. Confrontada com a experiência pessoal de Rami e de suas rivais, transformando-as de modo significativo. Bom, então aqui a gente lembra que a conselheira amorosa diz que a Rami não é uma mulher, mas sim uma criança. Então, no decorrer da narrativa, a Rami ela vai ressignificar esses conceitos, através do que? Dos conhecimentos e experiências que transformam a sua vida. Então, qual que está mais adequada nessas 4 alternativas? É a letra D. Confrontada com a experiência pessoal de Rami e de suas rivais, transformando-as de modo significativo. Essa segunda questão é da Unicamp 2023. Ela diz assim: conheça um povo sem poligamia, o povo Makua. Este povo deixou as suas raízes e apoligamou-se, por influência da religião. Islamizou-se. Conheço um povo de tradição poligâmica, o meu, o sul do meu país. Inspirado no Papa, nos padres e nos santos, disse não à poligamia. Cristianizou-se, jurou deixar os costumes bárbaros de casar com muitas mulheres para tornar-se monogâmico ou celibatário. Um dia dizem não aos costumes, sim ao cristianismo e à lei. No momento seguinte, dizem não onde disseram sim, ou sim onde disseram não. Então esse foi o trecho que pegaram do livro. E agora a pergunta é, baseando-se nesse excerto e na leitura da obra, é correto afirmar que... Letra A. A organização familiar é fruto da vida religiosa dos povos, caminhando assim a monogamia aos povos cristãos e poligamia aos povos islâmicos. B. Os costumes culturais, no modo de organizar os arranjos familiares, são colocados em xeque por novas estruturas de poder, as quais transmitem outros valores. C. A monogamia aparece como evolução natural aos costumes supostamente bárbaros de os homens se casarem com muitas mulheres em determinadas culturas africanas. Ou D. O povo Makua tornou-se monogâmico depois de abraçar a fé cristã trazida pelo Papa e padres, o que pode ser considerado um aprimoramento social. Então, lendo bem o trecho que a questão traz e sabendo da história do livro, a gente pode perceber que tem essa diferença entre a cultura do norte e a cultura do sul de Moçambique. E um exemplo que a gente pode dar é o do povo Makua, que está citado na própria questão, que é do norte de Moçambique e originalmente poligâmico, e que por influência das estruturas de poder modificadas pela colonização acaba negando a poligamia. Isso tudo está na questão mesmo. Então, explicando assim que as organizações sociais podem mudar de acordo com as novas estruturas de poder. Então, se a gente voltar lá nas alternativas, a gente pode ver qual que é a correta, qual que tem mais semelhança com essa explicação. Então, a gente vê a alternativa B. Os costumes culturais no modo de organizar os arranjos familiares são colocados em xeque por novas estruturas de poder, as quais transmitem outros valores. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de seguir a monitoria no Instagram. Obrigada!